Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo, gente? Buenas. Olá, tudo jóia? Ô, Nivaldo, você está me ouvindo? Nivaldo? Espera aí, só um minutinho. Ah, então você me ouve. É que tem aqui, está escrito aqui para eu te admitir, mas você já está admitido aqui no grupo. Então, é algum erro aqui. Já estou admitido. É que, na verdade, eu tentei entrar online e tentei entrar também pelo aplicativo. Ah, então é isso. Então deixa ele ali. Certo. Tem dois ali, tudo bem. O importante é que você conseguiu entrar. Maravilha. Deixa eu só preparar as coisinhas aqui na tela. Hoje nós vamos corrigir as questões da nossa avaliação. Aqui, pronto, a telinha aqui a postos. Tá, aqui o Nivaldo, deixa eu excluir você ali, Nivaldo, senão fica piscando a tela. Pessoal, então eu adiei, eu vou explicar por quê, para a próxima aula, para vocês entregarem os exercícios. Muitos de vocês já entregaram o trabalho lá, eu já verifiquei que alguns de vocês já entregaram, já agradeço. Porém, o que acontece? Eu preciso dar um feedback para vocês das questões que nós trabalhamos na nossa, que eu deixei lá para vocês responderem, né? Então, na aula de hoje, eu vou fazer o encerramento do bimestre, corrigindo, entre aspas, a prova com vocês. Como vocês chegaram agora aqui na nossa instituição e nós estamos numa época de total exceção, geralmente nós fazemos isso. A gente dá um feedback da prova para vocês, a gente mostra lá as assertivas, quanto que acertou, como que errou, o que que acertou, o que que errou, e eu vou deixar disponível para vocês, gente, lá no AVA, as questões já respondidas. Então, quiser voltar lá para dar uma olhadinha nas questões, vai estar lá, vai estar escrito. E aí, eu aproveito essa aula com as questõezinhas que estão lá para a gente fazer uma revisão de conteúdo. Na próxima semana a gente entra com um conteúdo novo, né? A partir da sessão 3.1, vamos começar a falar lá da sessão 3.1 e aí um conteúdo novo para nós. Lembrando que essa nossa matéria de metodologia é a matéria, eu acho, mais simples de levar nesse semestre, né? A mais leve que tem, é uma apostila bem filosófica, né? Quem pega para ler essa apostila fica até com nervoso, porque, poxa, o mesmo tema indo e voltando, não sei se vocês já repararam nisso, né? Eu até estava dando uma aula esses dias e explicando aqui um método, e aí um aluninho falou, professora, a senhora já deu isso aí. Aí eu falei, não é que eu já dei, na verdade sim, mas é que essa apostila vai indo e voltando, né? Não é uma matéria técnica do nosso curso, é uma matéria que vai preparar vocês para o TCC lá na frente, né? Então vai ser uma etapa assim que nós vamos passar de forma mais light. Mas vamos lá, não vamos perder o foco. Opa, agora chegou um monte de gente aqui, sejam todos muito bem-vindos. E aí, na aula de hoje, eu vou corrigir com vocês as questões que eu pedi para avaliação. Uma informação para vocês, né? Eu já lancei, eu e todos os outros professores, já lançamos as avaliações lá no sistema. Aquele aluno que chegou depois, a gente vê que a gente teve entrantes no primeiro semestre até semana passada. Então, esses alunos que entraram depois, ou os alunos que de alguma maneira estão sem internet, não conseguiram acompanhar, enfim, que entrarem lá no AVA e verificarem, né, que estão com alguma ausência lá no sistema, podem me procurar, que aí eu vou solucionar caso a caso com vocês, né? A gente vai dar um apoio para vocês justamente por dois motivos, né?
O primeiro e mais importante deles é a situação de pandemia. Nós estamos trabalhando totalmente remoto, a gente está num curso presencial que temporariamente ele está online. Então, muita gente está com dificuldade, seja pela internet, seja por causa de foco, seja porque as aulas ficam mais pesadas assim do que a gente participar em sala de aula. Diante desse motivo, a gente vai dar um apoio para vocês que são calouros. Lá, os calouros, primeiro bimestre, então, a gente vai dar um apoio para vocês que estão entrando e estão entrando no barco agora, nesse mesmo barco aqui. Para as outras matérias, para os outros turnos, o pessoal do segundo semestre sabe, em diante, que está aqui, né? A gente não vai dar uma colher de chá tão grande, né? Mais para o pessoal que está se adaptando agora, para poder acompanhar o resto das disciplinas. Na verdade, pessoal, é uma compreensão que a gente tem acerca dessa situação. Então, quem tiver alguma ausência lá, depois venha conversar comigo, que o meu atendimento, né? Eu atendo todo mundo de segunda a sexta-feira, pode me procurar, mas é das 13 até as 17 horas eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Que volta e meia aparece alguém lá no final de semana, ou no feriado, e às vezes eu não estou com o intranet aberto, não tem nem como dar uma ajuda para vocês. Vamos lá. Passado esse ponto, vamos à nossa aula. Eu compartilho aqui com vocês, espero que vocês estejam vendo. Deixa eu só me certificar aqui desse compartilhamento. Aqui, tá todo mundo vendo aqui, né? As questões, então, da nossa avaliação de metodologia. Vou aproveitar o ensejo e a gente vai rememorar, repassar a matéria. Legal? Então, depois eu vou colar lá no AVA para vocês. Essa semana aparece para nós a sessão 3.3, então é lá que eu vou colocar para vocês tanto essa aula gravada como as questões aqui com a resposta certa. Aí eu confesso para vocês que é a primeira vez na vida, vou para 7 anos de Anhanguera, que eu fiz questões online para mandar para os alunos. Nunca tinha feito. Eu sabia que tinha, mas a gente trabalha em sala de aula, então a gente faz tudo em sala de aula. E aí eu inocentemente achava que tinha um relatório lá que eu podia apertar e vinha as questões prontas para mim, né? E ler do engano. Não vem, pessoal. Eu tive que refazer o questionário, tive que ir lá responder uma por uma das questões, e aí, à medida que eu respondia, eu recortava e colava no Word. Então, vejam que tem aqui no meu texto, aqui esse recorte e cola aqui, tem até uma formatação estranha, com esse fundo azul. Eu tentei tirar o fundo azul, mas na hora que tira o fundo azul, tira a formatação, vira um auê, fica muito ruim. Então, perdoem essa formatação aqui, né? Aí, respondendo as 20 questões, eu acertei 12 só. Falei, opa, brincadeira, né, galera? Eu tinha o gabarito aqui, eu só recortei e colei, mas eu tive que fazer o exercício todo. E como eu sou exagerada, do jeito que eu sou, já mandei 19 questões para vocês. Poxa, que sacanagem. Estava conversando com os professores, os outros professores, eles disseram para mim, fiz 10 questões, fiz tal, e só eu fui lá e fiz 20 questões. Para vocês verem, né, como que eu sou dotada de grande maldade no coração. Vamos às questões, então. Falei a questão, se tiver dúvida, a hora que eu terminar, podem à vontade me interromper, e aí, na hora que eu perguntar, tem dúvida, pessoal? Aí vocês podem abrir o microfone aí e esclarecer as dúvidas comigo, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Vejam bem, elas não estão em ordem que apareceu para vocês no AVA, né? Porque a ordem é randômica. Ela vai aparecendo conforme o aluno vai colocando lá. Conforme o aluno vai tentando, vem uma ordem nova. Então, essa ordem que apareceu, eu lancei para vocês. Questão número 1. A metodologia pode ser compreendida como o caminho, o percurso percorrido para a compreensão do conhecimento ou para a realização de algo. No âmbito acadêmico, a metodologia nem sempre tem o mesmo significado,
podendo ser compreendida de duas formas. Pode significar o estudo dos métodos ou também o método e o procedimento dela decorrentes. Eu tirei essa frasezinha lá da apostila e coloquei aqui para vocês. Essa frase aqui é verdadeira. E o que ela quer dizer? Lá, a metodologia, ela nada mais é do que o estudo dos métodos. A metodologia é o caminho para o conhecimento. Para que a gente firme um conhecimento consolidado, precisa passar por algumas etapas. E essas etapas, pessoal, nós vamos já, acho que na próxima questão, nós vamos esmiuçar as etapas. Mas essa primeira questão está querendo dizer o seguinte: metodologia é o caminho do conhecimento. Para você adquirir o conhecimento metodológico, você precisa passar por algumas etapas para chegar nele. Não é metodologia que, falando propriamente na ciência do estudo, ela tem que advir de de uma processualidade, de um processo. Eu preciso percorrer um caminho. E o caminho já vai estar aqui na próxima questão. Essa deu verdadeira. Próxima questão, ó. Número 2. O método científico pode ser considerado o caminho para construir o conhecimento científico. São etapas do método científico. E aí, nessa questão 2, ela vai dizer quais são as etapas que falou na questão 1. Primeira etapa, observação, problematização, informação referencial, hipótese. Eu vou deixar a hipótese com predição, porque para nós vai significar a mesma coisa, experimentação e análise. Aproveito também, estou aproveitando tudo hoje, né? Aproveito também para esclarecer as dúvidas, pessoal, quanto àquele primeiro questionário que eu pedi para vocês do Forms. Lá, como nós estávamos estudando pesquisa, e nós vamos voltar a essa pesquisa, como nós estávamos estudando pesquisa, eu disse para vocês, a gente precisa começar a pensar no que nós vamos fazer no TCC lá no futuro. E eu lancei um questionáriozinho para vocês, bem simples, e era assim, só para vocês colocarem assim, dentro do ramo do direito, qual matéria te interessa? Dentro dessa matéria, qual tema? E depois problematizar esse tema. Faça uma pergunta para o seu tema que você pretende responder ao longo do seu trabalho de escrita, do seu trabalho científico, né? E aí, alguns alunos ficaram preocupados, não estavam conseguindo problematizar, né? Estavam achando a problematização muito difícil. Mas eu vou aqui com vocês fazer um exemplo para a gente poder problematizar aqui e mostrar para vocês de forma completa como seria. Na verdade, eu pedi para vocês fazerem só até aqui, ó, observação e problema. Mas vamos passo a passo aqui da metodologia, como se a gente estivesse elaborando o nosso tema aqui de TCC, né? E eu sou professora de Direito Criminal, eu sou especialista em ciências criminais, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado e pensar num tema criminal. Se vocês quiserem um outro tema aí, depois que eu der esse exemplo, a gente tenta problematizar esse outro tema. Então, vamos aqui observar para a gente poder pensar no nosso TCC lá na frente. Vamos supor que nós estejamos assim totalmente perdidos, pensando no que a gente vai fazer no nosso TCC. Eu dei uma dica para vocês que era, sentem lá e assistam a Semana Jurídica Online que tem lá à disposição de vocês, né? O que vocês vão ganhar com isso, né? Dentro dessa semana jurídica só tem professor classe A, pensa lá na constelação jurídica, né? Os professores top de linha, que são professores maravilhosos, que eles explicam de uma forma muito clara, que todo mundo consegue entender. Se você coloca lá junto com você, né, seu filhinho de 10 anos, ele consegue entender o que o professor está falando, de tão claro que é esse professor, né?
esses professores que a gente chama de professor estrela. Eu acho eles maravilhosos. E aí, dentro dessas perspectivas que eles trazem para a gente, os temas que eles trazem para a gente, algum deles pode nos interessar para a gente começar a nossa pesquisa. Mas, além disso, além dessa semana jurídica, que a gente pode descobrir vários temas do nosso cotidiano mesmo. Está assistindo televisão lá, está vendo um jornal, aí está lá do lado sua tia, e aí ela faz uma pergunta de direito para você. E aí, pessoal, a gente carrega um grande fardo, não sei se vocês já estão sentindo, depois vocês me falam, mas parece que a partir do momento que a gente pisa na faculdade de Direito, automaticamente as pessoas pensam que podem consultar a gente para tudo, né? Vem pessoas perguntando para você de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, direito previdenciário, direito marítimo, interplanetário. Todo mundo acha que você sabe só porque você entrou na faculdade. É mais ou menos assim que acontece. E muitas vezes as pessoas perguntam para a gente e aquela pergunta nos instiga. E essa pergunta que nos instiga pode ser o começo da nossa iniciação científica. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem vocês sentados lá no domingo assistindo o Fantástico com a tia. Aí ela vira para você, acabou de ver a televisão e viu o seguinte caso. Uma pessoa, ela matou a outra pessoa, foi pega em flagrante delito, foi conduzida para a delegacia, chegou na delegacia, foi conduzida até o juiz da custódia e foi liberada logo em seguida na audiência de custódia. Aí, todo mundo na sua família, ninguém fez faculdade, só você que está começando a faculdade, né? Aí você não tem ninguém ainda para perguntar, isso que é o pior. Aí vira um parente para você e fala assim, e aí, fulana? E aí, doutora Marisa? Que eles já dão uma chacoalhada na gente. Por que essa pessoa saiu da cadeia? Será que esse juiz é tão mole assim? Será que ele é tão fraco assim que não consegue segurar uma pessoa na cadeia? Por quê? E aí, na hora, você ali vai falar, pô, eu acho, olha o senso comum, né? Eu acho alguma coisa. E aí você já pode começar a pensar, por que que essa pessoa saiu da cadeia, nem chegou, nem esquentou lá o banco de cimento, ela já saiu. Eu observei, então, que existe alguma coisa errada. Então, qual que foi a minha observação, né? Vamos colocar aqui, prisões no sistema jurídico brasileiro. Brasileiro. Olha lá, meu tema. Prisões no sistema jurídico brasileiro. Aí, lá no Forms, eu pedi um tema que eu coloquei várias classificações, aí o tema daqui seria o penal, vai. Esse aqui é extra, tá? Não faz parte da metodologia aqui, não. Aí, poxa, eu quero entender como funcionam as prisões no sistema jurídico brasileiro. E aí, não me adianta somente, pessoal, eu explicar quais são as prisões. Chego lá no meu TCC, no meu trabalho e começo a escrever. Aí eu vou lá e escrevo que existem prisões decorrentes de sentença e existem prisões cautelares. Explico cada uma das prisões cautelares, explico a prisão decorrente de sentença e acabou. Não, um TCC não é isso. O que a metodologia prega para nós? Que o TCC é, além de você explicar a situação, você precisa problematizar. O que é problematizar? Faça uma pergunta para o seu tema que você pretenda responder durante o trabalho. Fica mais interessante para a sua pesquisa. E aqui, qual que vai ser a minha problematização? Bem, eu estou indo buscar a prisão no Brasil porque eu quero saber por que uma pessoa sai na audiência de custódia. Por que ela não fica presa? Já que ela matou uma pessoa, por que ela não fica lá 30 anos? Olha só, a problematização, a pergunta, né? Então, no problema, eu vou colocar assim. A eficácia, né? A eficácia
das prisões, aí ficasse... Não, vamos colocar em forma de pergunta? Vamos colocar assim. Por que uma pessoa presa em flagrante delito pode ser imediatamente posta em liberdade após a audiência de custódia? Era esta a pergunta que a nossa tia ali na sala queria que a gente respondesse e a gente não soube responder. Então, a gente ficou bem chateado, bem frustrado, porque a gente está carregando um curso de Direito nas costas. E eu já digo para vocês que o curso de Direito, ele pesa mais que 1 tonelada nas costas da gente, principalmente daquelas pessoas que não estudam, porque o tempo todo os seres humanos em volta da gente vão ficar perguntando as coisas para a gente tem que estar preparado para responder. E se você não sabe responder, aquilo vai te magoar, vai te frustrar. Não pela não resposta, mas pela frustração, você pensa assim, puxa, eu devia ter estudado mais isso, eu não estudei isso, vou estudar. Então, talvez isso seja um estímulo para vocês estudarem. Olha só, na problematização aqui, então, eu estou perguntando, por que uma pessoa presa em flagrante delito pode ser imediatamente posta em liberdade após a audiência de custódia? Na hora que eu chegar lá no meu TCC, eu vou trazer lá meu TCC bonitinho, prisões no sistema jurídico brasileiro. E aí, dentro dessas prisões, dentro desse tema, eu vou explicar essa questão problema. Vocês estão entendendo? Era aqui para terminar o nosso... Era aqui para terminar aquele trabalho do Forms lá. Era aqui. Eu estou fazendo uma pergunta para o tema, pode ser mais variado e o gosto, eu deixei a gosto de vocês o tema, cada um vai escolher. Mas vamos continuar aqui, como se a gente fosse fazer esse trabalho? Informações referenciais. O que é isso? Significa, onde eu vou buscar as informações, professora? Será que se eu assistir o Datena, o Big Brother, o Léo Dias, eu consigo informação acerca das prisões? E a resposta é não. Nós precisamos buscar o estado da arte. Olha que bonito. O estado da arte. Precisamos descobrir o que já se vem falando sobre prisões, tanto na lei como na ciência do direito. Vejam, a gente tem que buscar a ciência do direito e vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar que a gente fosse procurar agora. Onde eu buscaria minhas informações referenciais? Já mostrei para vocês que vocês têm, hoje em dia, a grande vantagem da biblioteca online. Vocês têm um acervo enorme de livros. Mas vocês ainda podem pesquisar em livros comuns. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vamos ver o que eu tenho. Opa! Aqui, processo penal. Aqui tem prisão. Eu tô com a mobilidade reduzida aqui, gente, desculpa. Mais um. Processo penal. Eu gosto de processo penal. Opa! Processo penal. Tá bom? Eu tenho uns resumidinhos aqui também. Processo penal. Tá bom, né? De processo penal. Cadê o NUT? Ah, não. Deixa o NUT para lá. Olha aqui, onde eu vou buscar as informações referenciais. Onde eu quero chegar com isso? Professor, onde você quer chegar com esse tanto de livro? Olha só, precisa carregar isso para a faculdade? Sim, né? Aí você fica bem musculoso, né? Fica bem pesado aqui para carregar. Mas, pessoal, a gente tem que buscar, se debruçar na doutrina para buscar as informações referenciais. Preciso ler o livro inteiro? Não, eu vou no índice, é isso que a gente vai fazer no TCC. Nós vamos lá no sumário buscar tema prisões. Nesse tema prisões, eu vou buscar essa resposta da questão problema.
Peraí, deixa eu colocar esses livros aqui no chão, depois eu guardo. Nossa. Eu tenho que ir lá no sumário buscar o tema prisões para nós, porque eu quero responder essa questão problema. Então, nas informações referenciais, eu vou buscar, né? Buscar estudos já realizados, que é o chamado estado da arte, sobre o tema. Aí veio, né? Alguns aluninhos falaram assim para mim, mas professora, e se eu não gostar do meu tema? E se eu não gostar da minha questão problema, como que eu faço? E aí eu disse para eles e repito para vocês, essa é a parte mais natural que tem. E por quê? Porque a hora que a gente começar a pesquisar o livro, a hora que a gente pegar um livro para pesquisa, aí que a gente vai ver o tamanho da bucha que a gente arrumou para nossa vida, né? Nesse caso aqui, porque essa questão problema que eu passei, qualquer livro de penal que tenha prisões, de processo penal que tenha o tema prisões, você vai achar todos os livros falando isso. Então, você já vai conseguir uma bagagem. Agora, a depender do tema, se você quer inovar, você quer ser o bonitão, diferentão, você não vai achar livro falando disso. E aí que vai ser o seu problema maior. Aí, nessa hora, né, lá na frente, quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão ter um professor orientador. E quando eu sou professora orientanda de alunos, né? E quando o aluninho chega para mim e fala assim, professor, olha a minha questão problema. Eu, legal. Vai lá na biblioteca, procura esse título que você vai achar. Aí ele volta, depois de uma semana, falando assim, professora, não achei nada. Aí eu falei, olha, então, vamos trocar essa questão problema aqui, vamos mudar um pouco o foco do seu trabalho, porque do jeito que você não está achando, então quer dizer que essa sua questão problema está enveredando lá para uma pesquisa que a gente vai chamar de pesquisa exploratória ou pesquisa explicativa, que elas são mais lá para a pós-graduação, lá para o mestrado, para o doutorado, não está na graduação. Na graduação, a iniciação científica é um tema mais simples. Então, nesse caso, o orientador fala para o aluno assim, olha, vamos trocar aqui o foco do que você está procurando. Mas, às vezes, o aluno pode falar, não, eu insisto nesse. Aí a gente fala, tá bom. Aí vai chegar lá na frente, ele vai ter 2 bibliografias lá no TCC dele e não vai ter sucesso. Então, essa parte aqui, quando a gente vai buscar as referências, é que a gente vai saber se já tem gente falando sobre esse tema. E quanto mais gente tiver falando sobre o nosso tema, pessoal, melhor para nós, melhor porque a gente vai ter muito mais lugar para procurar o tema. Legal? Vamos aqui para a próxima etapa e no final eu deixo vocês perguntarem. Predição ou hipótese? O que significa isso? Eu já fixei o tema da minha pesquisa, já problematizei, já fui atrás de livro, que a gente chama de informações referenciais. E esse ir atrás de livro significa, eu já dei uma lida básica ali nos textos, ainda não me aprofundei na leitura, mas eu já dei uma lida básica no texto e eu já consegui achar a resposta para minha situação problema. Uma resposta que a gente vai dizer que ela é provisória. Uma resposta provisória para minha situação problema, que ela vai se tornar definitiva à medida que eu for estudando e desenvolvendo o meu tema. Por enquanto aqui é provisória. Então, poxa, eu li o capítulo de prisões ali, que tinha umas 20 páginas do professor Norberto Avena, e aí eu entendi por que uma pessoa presa em flagrante, ela pode ser posta em liberdade. E aí eu já tenho, então, a resposta provisória para a minha questão problema. Aí eu vou colocar aqui na parte da hipótese ou predição. Eu vou colocar assim, né? Por que uma pessoa presa em flagrante delito pode ser imediatamente posta em liberdade após a prisão, a audiência de custódia? Aí agora eu respondo a questão problema aqui nessa fase. Aí a gente coloca assim, porque
no nosso sistema penal, vigora o princípio da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes da sentença definitiva é medida de total exceção. Ó, eu já achei no livro, na informação referencial, a resposta para minha questão, problema. Então, se eu achei a resposta, me mostra que eu estou no caminho certo, a metodologia, caminho certo. Eu estou no caminho certo para poder escrever. Então, nesse caso, eu posso continuar escrevendo sobre isso. Pode ser que lá na frente eu crie alguma resposta diferente, consiga argumentar, consiga criticar essa minha primeira resposta que eu achei? Sim, mas à medida em que eu for aprofundando no tema e puder falar com força, com fundamentação. Você pode defender qualquer ponto de vista que você tenha, desde que seja de forma fundamentada. E aqui, na tal da experimentação, não vai servir aqui para as nossas ciências sociais, né? Porque nas nossas ciências sociais a gente não tem a experimentação do tema, né? Isso aqui a gente deixa lá para as áreas biológicas, que podem experimentar o tema no laboratório. Aqui nessa fase aqui foi ótimo. Nessa fase a gente não usa nas nossas ciências sociais. Lembrando que nós estamos estudando fenômenos sociais no direito, né? A prisão decorrente de uma punição é um fenômeno social. Se não existissem leis punindo crimes, imagina o pandemônio que nós não viveríamos, né? Se não tivessem leis. Então, nós temos todo um sistema estruturado de leis e punição para essas leis. Por isso que nós estamos estudando as ciências sociais e o mecanismo pelos quais ela vai funcionar. Ótimo. Estamos, então, passando aqui para a última fase da nossa metodologia. E no final, a análise, pessoal, a análise nada mais vai ser do que a conclusão a que a gente chega. Conclusão acerca da predição. Vixe, falei em grego agora. Se ela se confirma ou não. Lembra que a predição é uma resposta provisória? É uma resposta provisória da questão problema. Ela se confirma ou não? Problema. Lembra que a predição é uma resposta provisória ao tema? Será que ela se confirmou? Será que eu posso ir para frente nesse trabalho aqui? Pode ser que eu não concorde muito. Se eu não concordar, não tem problema. Eu posso externar as minhas razões no meu TCC. Porém, eu preciso passar por essa etapa aqui do trabalho. Eu não posso simplesmente falar sobre as prisões no Brasil, porque imagina só o tamanho do tema. A gente tem que ir lá diminuindo o tema cada vez mais. Então, eu fiz aqui esse exemplo aqui para vocês de passo a passo da metodologia, para a gente poder exemplificar e ficar mais simples para vocês. Essa nossa apostila é bem densa, bem filosófica, né? Eu acho que nada melhor do que exemplo para a gente poder fixar o tema. Espero que todos vocês já estejam pensando e pesquisando o tema do TCC de vocês. A resposta, então, dessa assertiva número 2 é verdadeira. Resposta aqui continua verdadeira. A 1 foi verdadeira, a 2 é verdadeira. Estou falando aqui igual o deputado. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Fiquem à vontade se tiverem, por favor.
Se não tiver, vou continuar aqui. Próxima questão. Próxima aqui. Questão número 3. Para a pesquisa científica, não é necessária problematização. Deixa eu ler de novo aqui. Estava chocada que ninguém perguntou nada. Para a pesquisa científica, não é necessária a problematização do tema. Pode-se apenas descrevê-lo como aparece nos livros. Isso é verdade? Será que eu posso escrever como aparece nos livros? É uma mentira desse mundo, né? Eu preciso problematizar o tema, eu preciso problematizar o tema. Significa, por que esse meu TCC é importante para a comunidade científica? É assim que eu problematizo. Então, toda pesquisa científica tem que ter uma problematização. Quando essa questão diz que não precisa, ela é falsa. Próxima questão. 4. A pesquisa científica não exige do pesquisador criatividade, perseverança e paciência. Para que a pesquisa alcance êxito, basta a reprodução dos escritos já realizados por outros autores. Também é falsa, né? Quando eu vou fazer um trabalho de pesquisa, ou quando eu vou, por exemplo, fazer um processo judicial, eu vou fazer uma petição inicial. Hoje eu estava trabalhando numa petição inicial e me lembrei dessa questão, né? É preciso criatividade? Sim, é preciso criatividade para você escrever, para você fazer um texto, para que aquela pessoa que esteja lendo, ela torne essa leitura agradável aos olhos dela, né? A leitura tem que ser agradável aos olhos dela. Eu tenho que ser perseverante, paciente? Sim, porque o estudo, ele não vende na farmácia, né? Até aquela história do delivery de conhecimento, né? Você chega no balcão, fala, eu quero um direito civil, um penal e um constitucional. Aí a pessoa acompanha, frita, senhor? Acompanha. Não existe esse tipo de conhecimento. Para você adquirir o conhecimento, você tem que buscá-lo, você tem que sentar para estudá-lo. O conhecimento vai muito mais além do que a gente ministra aqui, né? E para isso, para você atingir esse conhecimento, você tem que ser perseverante, você tem que ser paciente. E eu estou lembrando aqui que eu estava num mato sem cachorro, olhando lá para o despacho do juiz, sem entender o que ele queria. Aí o que eu fiz? Vai lá eu para a revista dos tribunais, olhar julgamento no mesmo sentido, um por um, para entender como que vai funcionar o mecanismo daquele processo. E todos são assim, pessoal. Se a gente quer êxito no processo, a gente precisa ser perseverante e estudar. Geralmente, o juiz de primeiro grau, ele não vai contra as decisões do tribunal, né? Porque ele vai, se eu estiver peticionando conforme o tribunal está dizendo que está acima do juiz, o juiz vai acatar, porque ele sabe que se eu recorrer, o tribunal vai aceitar. Então, ele já aceita aqui em primeira instância para economizar o tempo dele e a justiça. Mas, para isso, eu tive que ir lá na revista dos tribunais, que eu já ensinei vocês como que faz para entrar, para poder pesquisar o meu tema do meu processo. Inclusive, os processos judiciais estavam suspensos, eles vão voltar, a suspensão vai voltar na semana que vem, e aí os processos voltam o prazo a correr, né? As audiências estão sendo feitas todas de forma remota, assim, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, estamos fazendo audiência também, de forma remota. Mas os prazos processuais, eles voltam a correr. Então, tive que correr atrás aqui e eu, puxa, e não acha na revista do tribunal, você tem que ir para o livro. Se não acha para o livro, você tem que ligar para um colega seu mais experiente, ou às vezes menos experiente, porém mais estudioso, para você buscar a solução. E cada um é um processo diferente, né? Por isso a importância da gente criar laços com os nossos colegas, principalmente os que estudam, né? E para a gente poder desenvolver nossa carreira aí mais para frente, com os nossos professores, porque eles vão ser aquelas pessoas que vão nos ajudar a hora que vier um processo
ruim, um processo difícil que a gente precisa se manifestar, né? Então, essa busca do conhecimento, ela tem que ser contínua de forma perseverante. Aqui está dizendo que não precisa. Então, essa questão é falsa. Então, 5. Opa, não sobe não. Olha que formatação ruim. Questão 5. A realização de uma pesquisa requer necessariamente o estudo das fontes bibliográficas. Opa, acabei de encher aqui a tela de estudo de fontes bibliográficas. Após a observação de um determinado fenômeno, que é o tema, observei o tema na televisão, prisão. É preciso buscar o conhecimento e problematizar a pesquisa, sempre buscando as respostas nas fontes pesquisadas, de modo a fugir do senso comum. Verdadeiro, né? A gente tem que fugir a qualquer custo e com toda a força do senso comum. A gente não pode responder um eu acho. A gente não pode chegar simplesmente lá e falar assim, saiu da prisão cautelar porque fizeram uma prisão cautelar para soltar bandido, que é o que a gente mais escuta. Será mesmo? Será que você conhece os mecanismos da justiça? Será que você conhece os mecanismos primeiro? Se você concorda ou não, aí é um outro ponto. Mas primeiro tem que conhecer os mecanismos da justiça, né? Para fugir do senso comum. E essa respostinha aqui da 5 é a verdadeira. Vamos para a 6ª agora. Na questão 6, nossa, eu enchi com tanto livro aqui que agora não estou conseguindo nem 6. Na questão 6, eu coloquei o conceito de um tipo de pesquisa e depois eu coloquei aqui a resposta de outro, né? Esses conceitos aqui eu peguei, recortei e colei lá da página 74 da apostila. E tá assim, a pesquisa explicativa são pesquisas, 74? A pesquisa explicativa, as pesquisas explicativas são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Olha só, essa resposta aqui não é da pesquisa explicativa. Essa resposta é da pesquisa exploratória. Então, na verdade, essa resposta aqui é falsa. Vamos lembrar um pouquinho da pesquisa exploratória, explicativa e a descritiva? Qual que interessa para nós aqui do curso de Direito? Vai interessar para nós a descritiva. Descritiva, o que é, professora? Está aqui na 74, desculpa. Na descritiva, na pesquisa descritiva, eu vou escolher um tema, vou ler sobre esse tema e vou explicar esse tema de forma problematizada. Na exploratória, na pesquisa exploratória, além de explicar o tema, eu vou propor algo novo. Essa pesquisa exploratória, a gente deixa para pós-graduação, a gente deixa lá para o nosso mestrado, para o nosso doutorado. Não, doutorado não, mestrado. Porque na exploratória, você vai criar algo novo. Esse criar algo novo não precisa para nós aqui na graduação. Ela está um pouco mais... Ela subiu um degrau aqui na escala hierárquica das pesquisas. Essa é a exploratória. Quando fala exploratória, pensa numa caverna, né? Eu sei que existe uma caverna ali no Jacupiranga. Eu sei que tem uma caverna lá. Ou seja, eu sei que tem esse tema aqui. Porém, eu não sei o que tem lá dentro. Eu não sei quais são os animais que vivem lá. Eu não sei qual é a vegetação. Eu não sei se tem algum tipo de alga diferente lá. Eu vou explorar para poder trazer algo novo que existe lá, alguma coisa nova que existe lá. Essa é a pesquisa exploratória. Nós não vamos inovar no ordenamento jurídico, não, e vocês têm que agradecer por isso. Nossa pesquisa vai ser a descritiva, que é a mais simples, né? E aí, a explicativa para nossa... E o que nós vamos usar então, ó, exploratória, nós vamos deixar para o mestrado, nós vamos usar a descritiva.
Descritiva. A explicativa, só para a nossa resposta ficar completa, ela vai trazer algo inovador, ela vai trazer uma tese nova sobre o tema. E essa tese nova sobre o tema, ela é pedida lá quando vocês forem fazer o doutorado acadêmico, né? Aí nós remontamos lá para uma aula que a gente teve há um tempinho atrás, meio que uns 2 ou 3 semanas atrás, que eu mostrei para vocês, né? Até brinquei com vocês dizendo assim: advogado é doutor? Aí teve gente que falou sim, sim, não, advogado é doutor? Aí eu mandei para vocês um depende. Porque se o advogado passou por uma pesquisa explicativa no doutorado e ganhou não, porque é com muito pesar, né? E conquistou o título de doutor, nesse caso, ó, você é doutor. Mas se ele não chegou a esse patamar de pesquisa científica, não posso chamá-lo de doutor, porque o doutoramento é um título acadêmico, não é um pronome de tratamento, né? Pronome de tratamento é senhor, senhora, mas vulgarmente, no nosso linguajar forense, nós usamos o título de doutor como se fosse um pronome de tratamento. Em vez de chamar de senhor, senhora, a gente chama de doutor, doutor. É até mais fácil, né? Porque quando a gente não sabe o nome da outra pessoa, inclusive é muito bonito, é muito legal a gente, muito educado, a gente chama a pessoa pelo nome, né? Chama a pessoa pelo nome. Mas se você não souber o nome da pessoa, você manda um doutor ali que a pessoa, se for advogado, se for médico, mas tecnicamente falando, academicamente falando, ele é um doutor, a gente vai ter que pesquisar lá o currículo Lattes dele para saber se ele tem o título de doutor. Se não, ele é bacharel, ele é mestre, se for mulher é mestra, né? Mas doutor não é, infelizmente. Vamos para o próximo, então. Alguma dúvida até aqui, vocês podem me cortar aqui, por favor. Vamos direto aqui para terminar nossas questões. Questão 7. Tudo tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tá favorável aí? Quem que falou comigo? Henrique. Beleza, gente. É que ninguém tá falando e é capaz por favor, eu fico falando sozinha aqui, toda empolgada, eu fico pensando, será que a galera tá me ouvindo? Será que o microfone parou? Então, tudo bem. Uma hora ou outra, vocês falando já fica bom. Já fica bem. Deixa eu ver, tá todo mundo aqui. Maravilha. Deixa eu voltar aqui, então, que eu estava empolgada aqui, falando sobre a nossa pesquisa. Ignorar. Vamos lá. Tá. Questão 7 do nosso trabalho. Tá vendo como é mais fácil fazer essas questões quando eu estou explicando, né? Questão 7. A forma como os seres humanos constroem seu conhecimento está vinculada, é a forma, né? Então concorda com a forma. A forma como os seres humanos constroem o seu conhecimento está vinculada a uma determinação social. E, sendo assim, as crenças permanecem inalteradas ao longo da vida. Falso! E ainda bem que é falso, né, pessoal? Já pensou se a gente tivesse condicionado a ter as mesmas crenças durante toda a vida? Toda a vida a gente não muda a nossa perspectiva, o nosso olhar, a gente sempre vai ficar com aquele conhecimento e ele não vai mudar. É claro que existem alguns seres humanos que não se permitem conhecer outras coisas, que não se permitem conhecer. Mas o estudo, pessoal, essa alteração aqui, né, o conhecimento, é um grande privilégio que a pessoa tem. Aquela pessoa que tem oportunidade de estudar é um privilegiado. Porque a partir do momento que ele começa a estudar, o mundo, vários mundos se expandem para ele, ele sai da caverna. Então essa resposta está errada, por quê? Porque vai dizer que as crenças permanecem inalteradas durante toda a vida? Não, as crenças elas vão modificando conforme a gente vai
estudando e vai buscando conhecimento. As crenças é aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, que pode ser no cunho científico, pode ser pessoal, pode ser no trabalho. À medida que a gente vai tendo novos conhecimentos, a gente vai alterando o nosso olhar, a nossa percepção. E ainda bem que isso acontece. Questão 8. Pesquisas descritivas é a que a gente vai usar. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno ou descobrir a existência de associações variáveis. O que me tira do sério essa pobreza nos conceitos aqui. Mas o que a pesquisa descritiva ela vai fazer? Ela não inova, apenas irá promover o conhecimento, e problematizar o tema. Como todos os tipos de pesquisa. Então, essa é verdadeira, tá igualzinha na nossa apostila. Questão 9, por fim, a explicativa. A explicativa é aquela da tese. Pesquisa explicativa. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais por valer-se quase que exclusivamente do método experimental. Então, quando ela fala visa aprofundar o conhecimento da realidade, na verdade, ela vai trazer a comunidade científica alguma teoria nova, totalmente nova, científica. Ixi, acho que não tem esse agudo. Enfim, ficou errado aqui. Entrega para Deus. Então, ela é verdadeira. Pesquisa bibliográfica. Agora, a classificação de pesquisa quanto às fontes. Pesquisa bibliográfica. Vamos ver se está certo aqui. São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto do estudo. Já ferrou aqui a hora que falou fontes documentais. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou outras fontes documentais, tais como publicação em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Essa resposta é falsa. E é falsa porque uma pesquisa bibliográfica, a gente, quando faz uma pesquisa bibliográfica, a gente vai atrás de fontes bibliográficas. Quando eu falo de fontes bibliográficas, são trabalhos que receberam um tratamento analítico, receberam um tratamento científico. Para um livro ser publicado, ele precisa estar adequado às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E vai ser a ABNT que vai acompanhar o trabalho de vocês ali. Qual que é o espaçamento necessário, teve problematização, qual que é o tamanho da fonte. A ABNT ela vai acompanhar o trabalho científico desde a hora de formatar o trabalho até o conteúdo desse trabalho tem que estar adequado. Ele, quando fala recebeu tratamento analítico, passou pelo crivo das normas da ABNT para poder dizer que esse trabalho é um trabalho científico. E quando eu falo de pesquisa bibliográfica. Então, eu vou buscar uma bibliografia num livro, eu já sei que ele passou por um tratamento analítico. Se eu pego
determinado trecho desse livro, esse livro, por exemplo, ele vai citar alguém, essa citação tem que estar na fonte bibliográfica, porque a ABNT manda que seja feito assim. Mas aqui ela está confundindo, nessa questão, ela está confundindo a pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental. O que é pesquisa documental? Você vai atrás de documentos que eu não posso classificar como bibliografias. Você vai, por exemplo, vamos voltar naquele meu tema do TCC sobre prisões. Vejam que se eu quiser fazer uma pesquisa documental, eu posso ir até o fórum e pegar vários processos criminais lá no balcão para identificar. Pego lá o primeiro processo, opa, essa pessoa foi presa em flagrante, tal, mas o juiz na custódia converteu em preventiva. Aí eu vou lá, anoto, coloco da onde eu tirei, qual que é o número do processo, vara. Ah, legal. Vou lá e pesquiso vários processos para eu colocar de fonte de pesquisa documental. Essa é uma fonte de pesquisa documental, de exemplo para vocês. Ela recebeu um tratamento analítico lá da ABNT? Será que o advogado escreveu direitinho, as petições, o juiz, o promotor, o escrevente? Não, não teve tratamento analítico. Essa aí é a pesquisa documental. Também posso ter vários outros tipos de registro, né? Acórdãos de tribunais, eu posso ir no cartório de registro, quero falar sobre o usucapião, então eu vou analisar várias matrículas de imóveis, olha só, tudo isso eu chamo de pesquisa documental. É obrigatório ter no TCC, professor, essa pesquisa documental? Não é obrigatório. Isso aí você vai discutir com o seu orientador, quando você for fazer seu TCC, você vai discutir com o seu orientador e ele vai dizer para você qual o caminho. Se você tiver disposição de fazer uma pesquisa documental, claro que vai ficar muito legal, muito mais embasado o seu trabalho, né? Eu imagino que ninguém aqui gosta de nada mediano, todo mundo quer atingir o ápice. Oi. Pois Oi. não? Tá me ouvindo, professora? Tô ouvindo. Nivaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mas isso aí é pergunta de prova, né? Da OAB, Tudo. né? O que é pergunta de prova na OAB? A Sobre a metodologia? pesquisa bibliográfica. Não, isso aqui não cai na OAB não, Nivaldo. Essas pinceladas que assim, a metodologia, essa pergunta do Nivaldo é muito interessante. A metodologia não é uma matéria que cai na OAB. A metodologia ela vai servir para nossa pesquisa pro TCC, não é uma matéria que cai na OAB. Então não se preocupem em decorar conceitos na metodologia, até porque quando a gente chegar lá para fazer nosso TCC, nós só vamos estudar um tipo de pesquisa, que é a descritiva. Nós vamos estudar uma fonte ou duas de pesquisa, que é a bibliográfica ou a documental. Porém, a gente precisa aprender metodologia para fazer o TCC, que é um dos requisitos para você terminar a faculdade. Mas não se preocupem com monografia, com pesquisa científica lá para a OAB, não. Por isso que eu dou uma pincelada aqui para vocês de direito penal, porque isso sim cai na OAB, isso cai na OAB, mas vocês vão ter, a partir do próximo semestre, aí sim vocês vão ter direito penal, mas é legal para deixar essa matéria que é tão chatinha, deixar ela um pouquinho mais legal, colocando algumas matérias técnicas aqui nela, né? Sendo ela obrigatória do nosso curso, vamos tentar fazer ela da forma mais light possível, né? Para que a gente consiga trabalhar. Então, não cai. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, tá? Já estou quase acabando, faltam 40 questões só. Resumo. Resumo informativo. O que é isso? A gente estudou a diferença entre resumo e resenha. O resumo, eu vou sintetizar um texto de uma outra pessoa sem emitir opinião crítica. E aí tem vários tipos de resumo. O resumo informativo é aquele mais preciso possível, que quando eu leio esse resumo, dispensa eu ler o original, de tão bom que é esse resumo, dispensa a leitura do original. Uma pessoa que tem poder de síntese, ela ganha o mundo.
Porque, gente, é muito difícil fazer resumo, é muito difícil fazer síntese, uma síntese boa. Você escrever em poucas palavras o que uma outra pessoa escreveu. Vamos lá. O texto da pessoa tem 20 páginas. Você conseguir transcrever o que aquela pessoa escreveu em 20 páginas em 2, você tem que ter um alto poder de síntese. E sem perder a qualidade daquele outro trabalho. Então, precisa muito treino e domínio do que aquela outra pessoa escreveu. Nós vamos fazer resumos no nosso TCC? Sim, nós vamos fazer resumos e nós vamos fazer resenha também. Qual que é a diferença entre um e outro? No resumo, eu não emito minha opinião, e a resenha, além de resumir, eu vou fazer um argumento crítico em cima daquele tema, né? Eu vou dar o meu pitaco no tema. Essa é a diferença, então, do resumo para a resenha. E essa resposta aqui do resumo informativo é verdadeira, e é verdadeira por quê? Vamos lá. O resumo informativo informa ao leitor as finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que ele possa, inclusive, dispensar a consulta do original. Verdadeiro. Próxima questão. Vamos ver se essa aqui como que tá. O resumo é um texto em que seu produtor precisa apresentar uma apreciação crítica. Já ferrou. Se fosse um concurso, a gente podia parar de ler aqui. Precisa apresentar apreciação crítica no resumo? Não precisa apresentar, porque resumo eu só vou descrever e eu não vou dar juízo de valor, não dou minha opinião. Então, vamos continuar lendo aqui para ver se continua. Medeiros, tá, coloquei até a referência. Explica a ela que é um relatório minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes constitutivas, é um tipo de redação técnica que inclui várias modalidades de texto, descrição, narração e dissertação. Beleza, só que esse conceito aqui é da resenha, não é o conceito do resumo. Então, a respostinha é falsa. Próxima questão. Muitos teóricos afirmam que a ciência é um senso comum especializado. Por quê? Muito do processo de construção da ciência tem aspectos comuns com o conhecimento empírico, que é o senso comum. Essa resposta está certa, e ela está certa por quê? Tanto o senso comum como o conhecimento científico, eles vão partir da mesma premissa, a observação da realidade. Quando eu assisto a televisão, vejo prisões, eu posso ficar só no senso comum ali e achar ou acreditar lá no que foi passado pela televisão, sem criticar, sem refletir, ou eu posso aprofundar meus estudos, ou eu posso buscar esse meu conhecimento para que ele vire conhecimento científico após passar as etapas e ser chamado as etapas do método e ser chamado de conhecimento científico. Então, aqui está dizendo que afirma que a ciência é o senso comum especializado, justamente porque ambos vão partir da observação. Pego aquele senso comum inicial da observação, especializo ele, torno ele ciência, provo que aquilo lá é verdade por meio da ciência. Virou senso comum especializado. Então, a resposta 13 é verdadeira. Próxima. Eita, que textão. Vamos lá. Ainda é falso? Ó, tudo isso para chegar no final ser falso? Vamos ler. O que está rolando aqui? Mesmo com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, ainda é comum a utilização de plantas medicinais. Isso é uma prática de longa data, especialmente no Brasil, devido à riqueza da flora que, apesar de ser rica e vasta, há um consenso de que os estudos científicos nessa área ainda são insuficientes. Para atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde, foi proposta a validação das propriedades medicinais das plantas com base nos conhecimentos científico e empírico. Então, foram posto à prova o conhecimento científico e o senso comum. Muito do desenvolvimento científico se deve ao conhecimento empírico ou vulgar. Muito do conhecimento científico se deve ao senso comum. Claro, partem da observação. O conhecimento científico é construído
por meio de metodologias específicas que buscam as relações entre os componentes de um fenômeno, e seu desenvolvimento advém de observação e situação da realidade para as quais, muitas vezes, o senso comum oferece resposta. Não, né? O senso comum não oferece resposta. O senso comum quando a gente pergunta para o senso comum por quê, ele não sabe responder. Ele só diz que funciona, mas ele não diz o porquê, né? Não diz o porquê. Aí você se lembra, né, daquela pessoa que chega e fala assim: eu tô com dor de cabeça. Toma um chá de tal coisa. Aí vai lá, faz um chá de alguma erva lá diferente para vocês, um chá. A minha tia faz tudo chá de folha de uva. Faz chá de folha de uva que melhora. Mas por quê? Aí não sabe responder. Só sabe que melhora. Esse é o senso comum. E aí esse texto, no final, está dizendo que tanto o conhecimento científico oferece respostas como o senso comum. O senso comum não oferece. Por isso que essa assertiva é falsa. Próxima. 15. O senso comum tem muitos elementos do conhecimento científico, principalmente no que se refere à utilização da demonstração e da prova para sua validação. Também falso, né? Acabamos de falar, uma questão fala a mesma coisa da outra, só que de forma diferente. Senso comum não tem validação e não tem prova, né? Para existir isso, se existir isso, vira conhecimento científico. 16. Aquele que detém o conhecimento, essa aqui é triste. Aquele que detém o conhecimento pode subjugar os outros que, por não compreenderem ou terem condições de avançar em suas reflexões, se sentem dominados por aquele que conhece. Claro, né? Poxa, as pessoas que não têm conhecimento, seja porque não buscam ou não tiveram oportunidade de buscar, elas se subjugam àqueles que têm, né? Elas, está dizendo aqui, pode se subjugar, ou seja, elas obedecem àqueles que têm conhecimento. Por não compreenderem, não estão nem entendendo o que ele fala, ou não têm condição de avançar nas suas reflexões. E é isso que falta, pessoal, para o ser humano em geral, a reflexão, um estudo reflexivo. É isso que está faltando, porque se a gente não busca o conhecimento, se a gente não sabe o que está acontecendo à nossa volta, a gente vai acreditar em tudo que impuserem para a gente, né? Chegou alguém e falou mais firme, opa, aceito. Imagina vocês chegando lá numa audiência, tá lá do ladinho do seu cliente, e do outro lado tá lá o promotor de justiça, ou vamos pensar numa ação civil, que tem 2 advogados, um de cada lado. Daí, do seu lado, da sua frente, vai estar aquele advogado que, por coincidência, foi seu colega de sala. E aí você olha para ele assim, você, aquele aluninho que passou na OAB, mas, poxa, nunca mais peguei um livro depois que eu passei na OAB, caramba! E aquele outro colega que está lá do outro lado, ele estudava sempre, né? Ele era um menino que não colava, às vezes ele tirava um 7 na prova, mas você sempre 10, né? Eu tirava 10 porque eu tinha meus artifícios, né? Não é assim? E aí, chegou na hora do vamos ver, chegou na hora da audiência. Um vai lá preparado, porque tem o conhecimento, estudou o tema, e a gente lá do outro lado, vamos colocar a gente, vamos me jogar junto, pensando assim, puxa vida, né? Aquele cara lá, ele tá mais preparado do que eu. Você já começa a ficar, já murcha, né? Já começa, o ombro já fica assim, na psicologia do testemunho, né? Eu vou ensinar vocês algumas coisas de linguagem corporal, a pessoa vai ficando com medo, vai ficando curvando o ombro, aí você já vê que ali a pessoa está se sentindo subjugada, né? Ou ela está de braço cruzado, ela está introspectiva, enfim. Vejam o vídeo, um canal que chama Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura, que é muito legal, não sei se eu já falei para vocês, mas vamos lá. Se você se sente subjugado, né? Você vai se sentir subjugado quando você encontrar uma figura na sua frente que você entenda que sabe mais do que você, né?
E aí você vai se submeter àquela pessoa. Se aquela pessoa está falando uma coisa e ela fala de forma mais firme, mais contundente, a regra vai ser que a gente se submeta àquela pessoa. Daí a importância do conhecimento. Guardem a frase, né? A frase é: quem tem a informação, quem tem o conhecimento, tem o poder. E na área jurídica não é diferente. Não é diferente, até porque se essa pessoa que detém mais conhecimento, ou ela consegue, num acordo, levar melhor, ou na sentença, ela vai poder convencer o juiz de forma melhor do que a gente, né? Então, olha a importância do estudo aqui para nossa carreira, para nossa área, né? A outra pessoa vai se sentir subjulgada, não vai conseguir alcançar. Então, é verdadeira essa proposição que eu coloquei para vocês, é a questão 16. Questão 17. Vamos lá. Conhecimento científico que pode libertar os seres humanos da opressão, ó, que nós estávamos falando lá na questão anterior, conhecimento liberta da opressão, né, daqueles que subjugam a gente, eles nos libertam desse julgamento. E, ó, o conhecimento científico que nos liberta dos seres humanos da opressão não encontra reflexo no senso comum, uma vez que ele não viabiliza a análise crítica da realidade. Exatamente, exatamente. Conhecimento científico, ele liberta da opressão, porque a gente faz uma visão crítica acerca do tema. Qualquer opressão que vierem para cima de nós, a gente falou, opa, peraí, mas será que é assim mesmo? Agora, o senso comum não. Você aceita como se fosse um dogma, uma coisa imposta que você não discute. Esse é o senso comum. Então, a questão 17 está correta. Aqui entrou para um lado filosófico, né? Ah, falar em lado filosófico. A 18. A filosofia se faz presente com a reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação. Por isso, mesmo distinta da ciência pelo modo de abordagem do seu objeto, que no caso desta é particular. Então, a ciência é particular e no caso da filosofia, ela é universal. Retirei lá da apostila, é verdadeira. E, de fato, a filosofia, a razão da filosofia, ela é universal e a ciência é particularizada, já que ela tem que ser testada caso a caso para ter a cientificidade necessária. 19. Daqui a pouco eu estou em cima do computador para enxergar, estão notando a dificuldade aqui. O conhecimento científico permite conhecer as causas dos fenômenos, levando à compreensão do funcionamento das coisas. Isso elimina a visão supersticiosa e o dogma. Olha só, a ciência elimina o dogma, aquela coisa que a gente acredita sem contestar. É possível afirmar que a ciência também pode ser dogmática? Desde que se acredite sem criticá-la ou submetê-la ao crivo da razão e da ética, ela pode se transformar em dogma? E a resposta é sim. Pode ser ciência, pode ser senso comum, pode ser conhecimento filosófico, tudo aquilo que a gente acredita sem refletir se torna um dogma. E dentro da ciência jurídica, quem arrebenta com os portões dos tribunais, acabando com os dogmas, são os advogados. Pensem em uma situação jurídica em que sempre se acreditou que tem que fazer daquele jeito, né? Sempre se acreditou que tinha que ser daquele jeito. O advogado vai lá e fala assim, opa, mas por quê? Me dê razões para que isso seja desse jeito, ou seja, reflete sobre o tema e contesta. Tem um exemplo, né? Um exemplo interessante aqui, né? Que era científico. Tenho lá tinha no nosso Código Penal um tipo penal que se chamava vadiagem. Vadiagem. Pensa na pessoa que fica a tarde toda assistindo Rei do Gado na sessão da tarde. Nem sei que novela que está passando na sessão da tarde, mas ficava o dia inteiro lá e ficava só gritando para a mãe trazer alguma coisa. O vadio. Vadio era aquele que não trabalhava, não trabalhava.
Imaginem se o direito Rei do Gado já penal faz uns dias, hein, bro? faz uns dias. Faz tempo que acabou essa novela aí, da Luana. Para de falar que eu tô velha, por favor. Então, fala uma novela nova aí, o Mico Preto. Pronto. A pessoa fica lá a tarde toda assistindo Selva de Pedra. E aí, ele podia ser preso Pantanal, por professora, isso. é Pantanal. Pantanal! Lá em Itapecerica tem uma praça legal. Eu tinha um escritório, quando eu tinha um escritório com meu irmão, nosso escritório era ali, todo mundo conhece ali no prédio da Tropical FM, né? Todo mundo aqui conhece o nosso querido Ciro Aguiar, imagino que vocês sejam fãs dele. Se quiser, eu canto o trechinho da música dele, jamais, né? Mas ali, eu lembro quando eu ficava lá, passava a tarde lá no escritório trabalhando, eu olhava, dava de frente para aquela pracinha ali da frente do Bradesco, e tinha um povo o dia inteiro lá sentado. Agora, fazendo o quê? Eu não sei. Uma coisa que acontece em Itapecerica que a gente pega a gente de sobressalto, né? Às vezes não tinha tempo de ir no banco e tinha gente que tinha o dia inteiro disponível para ficar sentado ali na pracinha, né? Se existisse esse crime na época, poderia ir lá, a polícia chega lá e levar de baseada. Todos os vadios vão levar tudo embora, tudo embora. Mas vejam, né? Olha o que é o dogma. Isso era tido como verdade. Mas aí a sociedade se modificou, o desemprego apareceu. Então, vejam, teve que ter uma crítica acima desse tipo penal, porque a situação se modificou. Olha a reflexão em cima desse tipo penal. Por que vai continuar prendendo as pessoas? Se já que existe o desemprego, elas não estão ali vadias porque elas querem. Veja, então, o sentido da reflexão para afastar o dogma, mesmo dentro do conhecimento científico, Outro exemplo, né? Antes tinha no Código Penal um tipo penal que era o adultério. O adultério era crime. Até um pouco tempo atrás, não é do meu tempo, era crime o adultério. Então, nós vamos aprender em direito penal, existem vários princípios, né? O pessoal do segundo semestre já aprendeu, mas um dos princípios do direito penal é a intervenção mínima. O direito penal só vai intervir a hora que os outros ramos do direito não funcionarem. A gente deixa o direito penal como um escudo protetor do sistema. Então, vamos só criminalizar condutas que lesem bens jurídicos caros para a sociedade, como a vida, a integridade física, a liberdade sexual, o patrimônio. Agora, um chifre, isso diz respeito a quem? Ao seio familiar, ao marido, à mulher ou casal homoafetivo que seja. Qual vai ser a solução ali? Ou não faz nada, continua do jeito que está, vai de cada um, ou um divórcio resolve isso, né, com uma partilha de bens, deixa isso lá para o lado civil. Então veio essa reflexão acerca da ciência jurídica. Por que eu vou deixar? Por que eu vou criminalizar uma conduta? É certo que a conduta de você trair a pessoa com que você divide sua vida é uma conduta imoral, mas é possível a punição sobre isso? E aí o direito entendeu que não, e esse artigo, tanto esse do adultério como da vadiagem, vai vadiar, não existe mais no Código Penal, justamente pela reflexão acerca desse dogma. E quando pergunta aqui na questão 19, a ciência pode virar um dogma? Sim, se a gente não reflete sobre ela. E existem tantas ciências no mundo criminal, civil e todas que viraram dogma, todo mundo está respeitando e ninguém reflete mais, ninguém vê a necessidade de mudança. Mas essas reflexões nós vamos fazer nos momentos oportunos. Opa! Acabaram as questões, acabaram 19 questões, eu judiei de vocês aqui. 19 questões, não tava dose para leão. Deixa eu voltar aqui para vocês, pessoal. Quero tirar esse peso das costas do Nivaldo e do Sandro, que são os representantes
do primeiro e do segundo semestre, que estão com uma dose, uma carga pesada, do Pedro e do Nino, né? É Nino? Não sei. Estão com uma carga pesada aí, e aí eu ajudo vocês no que for necessário. Eu imagino que todos que estão assistindo aqui sabem que eu sou coordenadora do curso e que eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês no que for necessário. Podem me procurar, que eu ajudo vocês aí com as questões atinentes ao sistema, com as questões atinentes à faculdade. Se eu não souber o que fazer, eu conheço quem sabe. Ah, professor, meu problema é boleto. Então eu já encaminho vocês lá para a história de quem resolve história de boleto. E assim, amanhã ficaram de responder para a gente como que vai continuar a nossa situação aqui de quarentena. Então, assim que eu tiver a resposta, eu já mando um recadinho para vocês lá no nosso grupo de recados, para deixar vocês claro da nossa situação. Por enquanto, está indeterminado, nós não temos ainda. Ah, professora, já te falaram se vai estender? Ainda não. Quando me passam o recado, eu já vou lá, pum, direto para vocês, tá? Mais uma vez, reforçar que nós estamos caminhando o nosso semestre, as aulas que vocês teriam na sala de aula, a gente está tendo virtual. Vocês estão achando difícil? Nós, professores, também estamos achando muito difícil falar com o computador. A gente nunca tinha feito isso na vida, a gente está fazendo isso agora. O curso de vocês é presencial, não é online. Mas para não perder esse semestre, esse bimestre pelo menos, a gente está fazendo aqui, ó, de forma remota. Era para a gente estar na sala de aula, a gente está fazendo aqui de forma remota. Na sala de aula seria, semana passada eu daria a prova para vocês, aí entregariam a prova, eu corrigiria, lançaria no sistema, e essa semana, e hoje, seria a próxima semana após a prova, a gente discutiria as questões, tal, os trabalhos que os professores fazem, mas infelizmente a gente está fazendo de forma remota. Sugestão, pessoal, aproveitem para pegar esse limão e fazer uma limonada. Não adianta nada a gente ficar reclamando, porque a reclamação não soluciona o problema, né? Ela clama mais problemas, isso que é o ruim. Os professores estão dando trabalhos para vocês, aproveitem muito as lives para tirar as dúvidas com os professores. Vez ou outra chega um aluno e fala, professora, eu não entendi o que é para fazer nesse trabalho X do professor Douglas, ou no trabalho X da professora Val. Não vou saber responder para vocês o que é para fazer no trabalho deles, até porque são eles que irão corrigir, não serei eu. Então eu peço para que vocês usem o tempo da live, os intervalos, ou a hora que o professor der abertura para vocês falarem, que sempre eles têm que dar, para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem com eles. Dúvidas a respeito da matéria, dúvidas a respeito das avaliações, né? Às vezes pode acontecer de a gente lançar alguma questão, por exemplo, aconteceu comigo em execução penal, eu dou aula de execução penal de manhã lá para o Taboão, e das 22 questões, eu dei 22 questões para eles. Das 22 questões que eu dei, 3 deram problema. Na hora de corrigir, eu vi que 3 deram problema. Aí, falei, gente, não tem problema, conosco não tem rosco. Se até a prova da OAB anula questões, imagina eu, pobre mortal aqui. O que eu fiz? Anulei as questões, todo mundo ganhou ponto, foi uma beleza. Ninguém lá do 9º semestre ficou com nota abaixo de 500. Todo mundo ficou muito contente, muito feliz. E assim que a gente leva, né? Se tiver algum problema, a gente conversa, a gente se resolve e vamos com toda a força continuar aqui nosso curso. Teve um pessoalzinho que chegou, que eu consegui o telefone deles, o Nivaldo me ajudou, algumas pessoas me procuraram e a gente vai fazendo aos poucos o engajamento. Eu espero de coração que a gente possa voltar lá na primeira quinzena de maio, né, que a gente possa voltar, eu acredito, semana que vem não volta, mas na segunda semana eu espero que a gente possa voltar, e se a gente voltar vai ser muito bom ter o contato presencial com vocês. Eu sei que às vezes pela internet vocês podem ficar constrangidos de tirar dúvidas, enfim,
Não tenham esse medo, porque aqui é um ambiente que a gente está entre amigos e a gente quer discutir ideias para aprimorar. Pessoalmente é muito melhor. Eu sou a primeira a falar para vocês que pessoalmente é melhor, é mais legal, é mais fácil de levar. Mas a internet é uma realidade na nossa vida, inclusive como advogados, né? Vocês, a maioria de vocês, eu imagino que a primeira escala, o primeiro degrau que vocês vão subir na vida de vocês vai ser a da advocacia. Para todo mundo é assim, né? Primeiro degrauzinho é a advocacia. Aí depois da advocacia vocês podem começar a querer prestar concurso. Ah, eu quero prestar concurso para escrevente, eu quero ser delegado de polícia, eu quero ser promotor de justiça, ou quero ser político, enfim, juiz de direito. O primeiro degrauzinho deu um bug aqui, vai ser advocacia. Mas todas essas áreas que eu estou falando para vocês, sem exceção, eu preciso do computador. Eu tenho que ter uma facilidade com o estudo online, né? O estudo online é uma realidade. E para nós aqui está sendo só de forma temporária. Espero que acabe o mais rápido possível. Mas petição está sendo digital. Quando eu comecei a advogar, as petições eram todas de papel, né? Eu ia lá toda feliz lá no cartório do fórum, ia lá no protocolo, aí levava a minha petição, aí eles iam lá, passava na maquininha. Trac. Aí eu vim embora com uma cópia, né? Que eu não sou trouxa, porque às vezes eles podiam sumir com o meu papel, e aí eu tinha que provar que eu fiz a petição. Aí ia lá, protocolar. Às vezes acabava a energia no fórum, olha, gente, eu vou falar a minha idade. Às vezes acabava a energia no fórum e eu ia fazer, por exemplo, um divórcio. Você chegava lá com a petição, casalzinho lá para fazer o divórcio, e aí eu lembro uma vez que aconteceu isso, 2 vezes aconteceu isso, Tapicirica direto. Você chegava lá no distribuidor para saber que vara que ia cair. Tapicirica da Serra são 4 varas cíveis, né? Aí você chegava lá, aí falava, doutora, eu não tenho energia. Aí eles iam lá, pegavam uma roleta, e aí eles faziam um sorteio para saber com qual juiz que ia cair a petição. Olha que coisa velha. Aí ia lá, caiu na segunda vara. E, beleza. Aí a gente ia lá no juiz da segunda vara para fazer o divórcio. Era tudo no papel. Hoje em dia, tudo na internet. Nós temos um certificado digital que vai ser a nossa assinatura digital. Além de pagar os milão para a OAB por ano, a gente ainda tem que pagar a certificação digital, que é baratinho. Eu acho que a minha deve estar para vencer, mas ela dura uns 2 anos, acho que é R$ 150 a certificação digital. E aí você vai, espeta a minha como se fosse um pendrive, você espeta lá e faz sua petição no Word, salva em PDF e junta no processo como se fosse anexar um e-mail. Mas aí, para provar que fui eu, vai ter a hora de eu fazer a assinatura digital. No final, o sistema pede para eu fazer a assinatura digital. A minha é um pendrive. Tem advogado que é um chip, né? Que você põe a OAB num chip assim, é um negócio bem legal. Fala, Jean. Meu irmão, ele tem uma empresa de certificação digital. Ah, Se o seu já tá para vencer, se quiser eu te passo o contato dele, você já fala com ele mas ele depois. faz é da OAB o dele? Ele faz para todo tipo de pessoa, empresa, CPF, CNPJ, ele faz para tudo. Ah, legal, legal. Eu faço pela CertSign? Não sei o nome da que eu faço. Mas legal, Jean, Então, legal. ele tá com a dele agora também. Ele começou nesse ramo, mas ele já abriu a dele também. É bem legal o serviço dele aqui. Ele faz delivery, atende em qualquer lugar, todas as regiões de São Paulo. Legal, legal, bom saber. Muita prosperidade para vocês aí. Então, o Jean Obrigado. já está de boa já, legal. O meu é renovar, não precisa Não, nem então, aí eu já passo o contato dele aí, e qualquer coisa você pode fazer uma cotação com ele. legal. Obrigada, Jean, legal, obrigada. Ah, eu vou aproveitar e contar das suas presepadas, Jean, para os seus parentes. Não, não precisa contar, não. Vou falar que você fica no Não, bloquinho de carnaval para não assistir aula. Tô de olho em vocês pensam que não.
Tá bom, só de comentar no Facebook já tá bom, só. Obrigada, Jean, obrigada. Então, galera, alguém tem alguma dúvida? Ah, tá terminando de falar aqui para vocês sobre... É um caminho, né? O caminho, mas esse caminho não precisa chegar agora tão de repente, né? Vamos de forma gradual aí por esse caminho. Espero que a gente consiga retornar o mais breve possível. Então, eu deixo o compromisso para vocês que, tendo novidade, vocês vão saber logo, rápido. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do curso, lembrem-se que eu estou coordenando esse curso e eu quero ajudar vocês aí a achar o caminho, que vocês tenham uma ótima experiência no ensino superior e pensem que é o primeiro degrauzinho que vocês estão subindo. Começa muito difícil. Se o aluno disser para mim, professora, eu estou entendendo tudo que todos os professores falam, então a gente separa você para levar para a NASA, porque você está demais, porque não é fácil. O começo é complicado e para qualquer área, né? Justamente pela adaptação. Mas eu espero que cada vez mais a gente se adapte e faça isso lá dentro da faculdade. É a esperança que a gente tem que seja isso muito breve. Que vai ter, vai, mas que seja breve. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, pessoal, que eu possa esclarecer, que eu possa ajudar vocês? Hoje eu só preparei os questionários. Pode falar, Nivaldo. E com relação ao trabalho que a senhora passou da última aula? Sim, obrigada, Nivaldo. Eu deixei suspenso o prazo, né? Falei para vocês para fazerem semana que vem, para entregarem semana que vem. O que é aquele trabalho, gente? Eu dei uma aula na semana passada, acho que a maioria de vocês estava aqui. Quem não tiver, vai lá na sessão 3.2, que a aula está gravada. Eu quero que vocês escrevam, que vocês comecem a escrever. Façam um texto. Texto difícil, professora? Não. Você vai tentar fazer um texto conforme você consegue fazer. E aí eu quero que você sinta a necessidade de procurar o conhecimento. E aí eu expliquei para vocês um tema do direito penal. Eu peguei um tema de direito penal aleatório e expliquei nessa aula para vocês, que são os crimes, classificação de crimes, quanto a... Peraí que eu vou lembrar o tema. Classificação de crimes quanto à potencialidade ofensiva. Expliquei o que são crimes de menor potencial ofensivo, médio e grande potencial ofensivo. E, a depender dessa potencialidade ofensiva, se a gente pode fazer acordo ou não com a justiça. É muito legal a gente saber. E aí, alguma pessoa vem pedir alguma orientação de direito penal, você já sabe identificar se dá para fazer acordo ou não na justiça. Aí eu coloquei para vocês quais eram os artigos e expliquei para vocês o tema. Na minha opinião, o negócio está explícito lá. Só que precisa se debruçar, assistir a aula e ir lá no código para tentar entender o tema e escrever para mim. Porque eu quero que vocês comecem a escrever, se nossa aula de metodologia pressupõe uma escrita. Alguns alunos, se eu não me engano, pelo menos uns 15 já mandaram, já conseguiram mandar. Se tiver algum problema com o link, vamos fixar o prazo semana que vem, né? Na quarta que vem, pós-feriado, dá tempo de vocês escreverem aí umas linhas para mim, até 30 linhas, de 15 a 30. Vai dar tempo de vocês fazerem. Se vocês tiverem problema quanto ao link, que às vezes esse link do Forms, ele dá uns probleminhas. Pode me avisar que eu dou uma olhadinha no link, ou pode avisar o Nivaldo que conosco não tem rosco, vai dar tudo certo. Então, eu já falei para o Nivaldo e falei para o Sandro também, e aí eles passaram o recadinho para vocês que não precisava entregar hoje, que eu vou deixar para a próxima semana. Aí eu marquei dia 7, Nivaldo, dia 6 ou dia 7, você lembra? Vamos deixar fixado, então, para o dia 7, para a semana que vem, né? Para que na próxima semana já esteja tudo lá. Legal? Combinados? Quem tem dúvida acerca da temática, assista a aula lá que vocês não vão ter dúvidas.
e é um texto simples. Precisa ser adequado às normas da ABNT? Um aluno perguntou. Nem tem como, né? Porque precisa estar no Word, ali vai ser um Forms, vai ser só para vocês escreverem acerca do tema. Legal? Combinado, Nivaldo? Combinado. Obrigada, então. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar por aqui, porque hoje foi só uma devolutiva da avaliação. Se não, Boa aí eu... noite, professora. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quem quer é o Tiago? Pois não, Isso. Tiago. Professora, em relação a essas 19 questões dadas para a gente aí, como que a gente faz para ver a nota? Tem algum link? Vai ser liberado ainda? Ô, Tiago, já era para você ter acesso lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você é do direito ou você é aquele aluninho que é de outro curso? Não, do direito. Rapaz, nem falar assim com a imponência. Peraí, deixa eu ver aqui. Já era para... Você tentou consultar, Tiago? Olha, eu enviei e não tentei. Não, eu digo no AVA. Você tentou entrar no AVA e ver? Eu lancei as notas de vocês no domingo. Olha, domingo à tarde eu lancei as notas de vocês. Então, eu peço para que você depois dê uma olhadinha lá no AVA. Eu já lancei as notas, está lá no AVA. E se por acaso aparecer alguém como ausente, é uma coisa boa de lembrar. Se aparecer alguém como ausente e essa pessoa fez o trabalho, é porque ela não enviou. Certo. E aí o que acontece? Aparece para mim no meu relatório, a hora que eu imprimo, aparece assim, aluno em andamento. Aí não tem como ver a nota da pessoa, né? Aí o que eu fiz? Como eu coloquei como ausente, aí a pessoa uma hora ou outra vai olhar lá, vai ver que está ausente, aí ela vai me procurar. Se acontecer isso com vocês, dê uma olhada lá no... Se não está para enviar ainda e o negócio ficou no meio do caminho, vocês não enviaram. Tá? Então, depois, Tiago, dá uma olhadinha lá se sua nota está lançada, se não tiver, você me fala. Tá, Tá? joia. E eu Vou digo olhar para assim. você. Obrigado. Obrigada eu. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Ademir? Vixe, Ademir, tá ruim. Acho que é a internet. Tá parecendo um robozinho. Fala, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Oi, professora, melhorou? Melhorou. Então, professora, eu tô com um problema, acho que na aula do professor Douglas. Ele colocou lá para mim uma matéria que tá ausente lá para mim, mas eu fiz a matéria e lancei. Eu não sei se estava no prazo. Eu queria saber se isso vai acarretar alguma coisa na minha nota, porque fui verificar, estava ausente, mas eu fiz. Você mandou e estava ausente? Tá. Então, você vai fazer o seguinte, deixa eu anotar aqui. Eu vou pedir para ele olhar, então. É Ademir Silva de Paula. Isso, professora. Ademir Silva de Paula. Eu vou mandar ele dar uma olhadinha, porque às vezes é aquele negócio que eu te falei, pode ter ficado lá como para enviar e não chegou para ele. Ou, a hora que ele puxou o relatório, eu acho que o dele, ele tinha marcado o prazo até, eu não lembro, para a primeira leva. Mas, enfim, eu vou pedir para ele analisar a sua situação, e aí, a hora que ele resolver, eu te dou um feedback, tá? Tá, ele lançou minha nota. Ele lançou minha nota porque ela estava em 4.800 e alguma coisa, e foi para 6.000. Né? Não, então ele deve ter lançado a nota de algum trabalho, mas a nota da prova, se tiver com ausente... mas esse ainda está ausente lá. Então ele não lançou essa. São várias notas que a gente lança. E uma ou outra também pode escapar, viu, Ademir? Às vezes a gente está lá no relatório, escapa um aluno ou outro. Então é bom que vocês falem que a gente corrige, sem problema. Tudo bem, que a matéria dele eu já fiz até o quarto lá já, né? Caramba, que bom. Né? E eu estou sempre revendo os vídeos lá, né? Porque é muito importante ver os vídeos para estar mais inteirado.
Exatamente, legal. Pode deixar, Ademir, deixa comigo que eu converso com ele amanhã e assim que eu tiver uma novidade eu chamo você no Zap, tá? Já marquei aqui na agenda. Muito obrigado e uma boa noite. Para você também, tudo de bom. Igualmente. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu, então, terminar minha gravação aqui, parar minha gravação. Amanhã eu já coloco essa gravação online para vocês aqui e para restante da galera lá que quiser